Você quer uma Tech T-shirt, a camisa mais cobiçada do Brasil de graça? Então a hora é agora, porque até o final do dia de amanhã, dia 20 de março, na compra de 2 Tech T-shirts, você leva a terceira na faixa. E pode ser masculina, feminina, gola V, gola U. Só tenha atenção para o seguinte, essa promoção não está disponível no site da Insider. Só pouquíssimos criadores parceiros, aqueles com mais engajamento, como felizmente é o caso do Sexto Round, tem acesso com um link especial. E esse link especial tá na descrição e no comentário fixado só desse vídeo aqui. É muito simples, você clica no link, escolhe lá o modelo da Tech T-shirt desejado e depois o tamanho e a cor. Aqui estou escolhendo 2 camisas pretas tamanho M, adiciono ao carrinho e aparece o brinde desbloqueado. Depois clico em selecionar, escolho a cor e o tamanho do brinde e adiciono ao carrinho de novo. Aí é só finalizar, simples. A Tech T-shirt você já sabe, a melhor camisa à venda no Brasil. 2 vezes mais macia que algodão, anti-odor, desamassa no corpo, não desbota, dura muito mais do que uma camisa de algodão, etc, etc. Então não dá mole, para receber 3 pelo preço de 2, a hora é agora. Você tem 24 horas, link no comentário fixado. Vamos para a resenha. Eu definitivamente não sou psicólogo ou especialista em comportamento humano, então em casos mais delicados como esse, prefiro me abster de análises profundas para não falar besteira ou cometer injustiças. Mas se tratando de Bryce Mitchell, dá para dizer, sem medo de errar, que no mínimo falamos de um jovem muito confuso, porque não é possível ser cristão devoto, que ele afirma ser, e nutrir qualquer simpatia pelas ideias de Adolf Hitler. Jesus Cristo e o líder do Partido Nacional Socialista Alemão são provavelmente as figuras mais antagônicas da história humana, são perfeitos opostos. Um foi o maior exemplo de pacifismo, tolerância e amor já registrado. O outro viabilizou o extermínio de 6 milhões de judeus, justamente o povo de Cristo. Nesse mundo digital, a gente vive um bombardeio de informação, narrativa e conteúdo. Todo mundo ganhou voz, todo mundo quer participar com o seu ponto de vista. Então todo tipo de teoria maluca e associação sem pé nem cabeça também é feita por aí. E algumas pessoas vulneráveis, mais propensas a se refugiar na fantasia, acabam virando massa de manobra, idiotas úteis, caindo na ladainha. Eu tenho a impressão que o Bryce Mitchell é uma dessas pessoas. Posso estar redondamente enganado aqui, mas ele não aparenta ser alguém vil, perverso. Talvez quem ele escuta ou siga seja, e a gente acaba ouvindo várias barbaridades através dele. Porque o cara foi convencido. Como, por exemplo, a defesa fervorosa de que a Terra é plana, ou a opinião de que o governo americano orquestrou massacres escolares com crianças e adolescentes para forçar pautas ideológicas. Só tem aí essas 3 opções. Ou ele é um inocente útil, ou não tem caráter, ou de repente é um problema de saúde mental. A atual rivalidade com o Jean Silva até começou bem, com a temática puramente cristã. Começou, por exemplo, dizendo que só existe um Lorde, e esse não é o lutador brasileiro. Depois fez uma confissão pública, foi transparente sobre as suas fraquezas, disse que tem propensão a pecar por luxúria, se atrair por outras mulheres quando é casado, e cometer atos violentos, não ter autocontrole e no impulso. Esses são os seus vícios mais difíceis de controlar. Só que aí ele fez uns links bizarros, associou alguns sonhos com luxúria e violência com a coletiva de imprensa pré-UFC 314 e a presença do seu adversário. Aí virou papo de maluco, abre aspas. Eu não estou apenas lutando contra um homem no dia 12 de abril, estou lutando contra um homem possuído por uma legião de demônios. Quando simplesmente disse o nome de Jesus, ele foi provocado por malícia. Ele começou a latir como um cachorro e mandar eu me f***. Lembrem-se, eu não luto mais por mim mesmo, eu luto pelo nome do Senhor. Os demônios dele serão expulsos na minha presença e ele cairá na minha frente como Golias caiu diante do rei Davi. O lance é que a ordem das coisas simplesmente não foi essa. Jean começou a xingá-lo antes do nome de Jesus ser citado. E os latidos apareceram bem depois. É só assistir a coletiva. Jean, num certo momento, responde que também acredita em Deus, mas Mitchell rebate que o brasileiro não vive pela palavra. Como ele sabe? Ele nunca tinha estado na presença do Jean antes. Jean também poderia julgá-lo superficialmente. O apelido do Mitchell no MMA é Thug Nasty. Thug é um bandido violento, Nasty é nojento. Pecaminoso não é a melhor referência para o jovem que o segue. Ah não, mas o apelido aqui tem uma licença poética. E o latido do Jean não? Sem contar que toda aquela fala justificando / diminuindo um genocídio talvez seja a coisa menos cristã que alguém já disse. O lance é o seguinte, por mais distorcida e bizarra que seja essa tentativa de emplacar uma narrativa metafísica, se ele acreditar
de verdade na fantasia de que tá numa guerra espiritual contra o Jean Silva e que no dia 12 poderá exorcizar demônios perante o público, isso sim pode conferir uma vantagem psicológica, né? Como se fosse um propósito maior que o impulsionasse. É muito ruim pro indivíduo, claro, que vive nessa fantasia, e claro, depois, em caso de derrota, como é que ele vai sair dessa encruzilhada? De toda forma, esse drama todo já captou tanto a atenção do público quanto da empresa. Tanto que Mitchell versus Jean será a terceira luta mais importante do UFC 314, atrás apenas de Alexander Volkanovski versus Diego Lopes e Paddy Pimblett contra Michael Chandler. Ou seja, o 13º do ranking dos penas contra um desranqueado passou primeiro na frente de Geoff Neal versus Carlos Prates, o 13º contra o 10º do ranking até 77 quilos, e aí Rodrigues versus Patrício Pitbull, o 5º colocado nesse mesmo peso-pena contra o maior lutador peso por peso da história do Bellator. E sabe o que é pior? Todos nós ficamos mais interessados em assistir o duelo depois dessa última troca maluca. É bizarro, triste, como o caos e todo tipo de problema de saúde mental captura a nossa atenção. Ou a gente não passa mais devagar na rodovia quando tem um acidente para olhar, ou para no meio da rua para assistir uma briga, puxa o telefone e grava. Infelizmente, existe sim alguma atração sombria pela degradação. Do contrário, os feeds das redes sociais não seriam o que são. O algoritmo entende justamente qual é o seu pecado, a sua fraqueza, e te alimenta só com aquilo. Qual é o seu problema? Gula, luxúria, violência, preguiça, você vai receber um banquete de tudo isso na telinha do seu telefone. Dana White, esperto, conhece bem o público que tem. É impossível ficar imune ao Bryce Mitchell no momento. Ele aciona muitos gatilhos. Então por que demiti-lo? Agora, falando sobre a luta, o maior problema do Jean definitivamente não é ter um adversário protegido, ungido pelo Altíssimo. O maior problema é defender as quedas do Mitchell, que é maior, pragmático, chato e eficiente. Ainda mais se estiver acreditando nessa missão toda. Se o americano botar o Silva no chão 3 vezes ou mais, como Charles Jourdain fez no passado, vai ser muito difícil vencer em só 3 rounds. Porque Mitchell tem mais jogo no chão para manter a luta ali, ficar mais tempo e pontuar. Então nas próximas semanas deixa a batalha espiritual para lá e cola no Flávio Álvaro, no Caio Borralho, para não cair ou cair o mínimo possível. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus 2 centavos, o que você tem achado sobre esse bate-boca entre Bryce Mitchell e Jean Silva nas redes sociais. Te pega, não te pega? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like para ajudar a gente com esse bendito algoritmo do YouTube. Mostra que você gosta dos nossos vídeos, que sempre ajuda. Não perde a última resenha do canal, que foi sobre o Jon Jones pedir 6 meses para enfrentar Tom Aspinall a partir da assinatura do contrato, porque isso é muito problemático. Aqui em cima e embaixo uma entrevista exclusiva do João do Boteco com Jonathan Diniz, super promessa brasileira do peso pesado, striker da primeira prateleira, ex-Glory, analisa a Poatan no peso pesado, os treinos com o Jailton malhadinho para não ser derrubado e não passar veneno no chão, ele que perdeu para o Marcin Tibura, e toda a categoria. Clica aqui que você confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.